Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que eu não faria de novo se eu tivesse um segundo filho. Mas nesse ponto, uma observação importante. Não são coisas que a gente acha que fez errado, mas são coisas que a gente foi analisando e verificando depois de 2 anos de maternidade que a gente poderia ter feito de uma maneira diferente. E pode ser que daqui a 2 anos a gente pense diferente de novo e mude tudo, porque a maternidade é uma loucura. É uma doideira. Quando a Martina era bebê, eu percebi que eu ficava esperando sempre pela próxima fase. Então, acho que muitas vezes eu deixava de curtir a fase atual, porque eu já ficava preocupada pensando o que seria a próxima fase, o que ela teria que fazer agora. Por exemplo, ela rolava, me lembro, não sei se tu te lembra, ela rolava para um lado e não rolava ainda para o outro. E aí eu ficava assim, meu Deus, quando é que ela vai virar pro outro? Vou me incentivar pro outro lado. E eu não curtia que ela já tava virando pro outro, né? E é engraçado, uma semana depois ela já tava virando pro outro lado. Porque as coisas acontecem muito rápido quando o bebê é pequeno. Sim, eu lembro quando teve uma situação que ela estava engatinhando, ela começou a engatinhar, só que ela só engatinhava no tapetinho. E a gente ficou, meu Deus, será que a Martina acha que ela pode só Parecia que tinha engatinhar? uma linha no tapetinho, né? Que ela não podia passar. Ela achou que tinha uma. Será que ela acha isso? Será quando que ela vai começar a sair? Pum! Deu uma semana, ela tava andando já, Engatinhando por toda a casa. engatinhando por toda a casa. E isso são várias coisas. Por exemplo, pra comer ali. A gente ficava assim, ai, mas é que será que ela vai comer com a colher, com o garfo? E aí tá lá a Martina comendo com a colher e com o garfo. E a gente olhava muito também na internet, né? Qual era a idade certa para aquela criança já estar fazendo algumas coisas. Só que tem algumas coisas que algumas crianças vão fazer mais rápido e outras vão fazer mais lentamente. Então, como a Martina fez o BLW de comer muito com as mãos, ela teve uma certa dificuldade para comer com a colher e com o garfo. Porém, hoje ela já sabe. Até prefere comer mais com a mão. Mas, assim, é uma ansiedade que a gente fica dos próximos passos. A gente tem que ter muito cuidado para poder aproveitar bastante a fase quando ela está passando. Mas é uma ansiedade evidente. Tudo, até as palavras. A Martina antes falava, ai, qual é o teu nome? Ela falava My Night. E nós, ai, meu Deus, My Night, que coisa mais fofa. Quando é que será que ela vai falar Martina? Ó, há 15 dias tá ela falando Martina. Acabou Nunca a mais fase. saiu o tal do My Night. Era a coisa mais fofa, né? My Então, a Night. gente tem que aproveitar essas fasezinhas que eles têm e tentar curtir um pouquinho mais. Mas é que como também é o primeiro bebê da Paty, o primeiro bebê da nossa família, eu acho que tem essa ansiedade de não saber como. Então, por isso, fazer diferente se tivesse outro filho. Porque você vai ficar com menos ansiedade, porque você sabe que alguns passos são normais. Então, a gente não vai ficar com tanta ansiedade para esperar algumas questões, né? Coisa 2, eu seria menos perfeccionista com a introdução alimentar. Eu acho que eu me cobrei muito nessa fase e fiquei muito cansada, exausta, e eu acho que eu faria totalmente diferente com o segundo filho. A Paty, num momento, teve uma impressão também que passava o tempo todo só na cozinha. Sim. E realmente, você vai vendo na internet as pessoas fazendo bolos, dando todos os grupos Sim, oferecendo alimentares. aqueles pratos lindos, completinhos, com um monte de coisa colorida. Com aquela cenoura com carinha, com 2 olhinhos e com... Aí fica uma pressão, assim, que a gente sente, porque a gente quer fazer tudo certinho, quer que dê tudo certo na introdução alimentar, que a criança coma todos os grupos. E de fato, assim, a gente fez. Sim, a Paty se preocupava em sempre fazer bem certinha todas as refeições. Então, aqueles 5 grupos alimentares, o prato colorido, 5 cores no prato, sempre tinha. Eventualmente dava aquela frustração, mas a Martina foi um bebê bacana. Ela comeu bem, assim, na introdução alimentar, né? Tinha o medo do engasgo. Então, assim, é muitas questões que você fica na introdução alimentar e, na verdade, me parece um dos maiores desafios da maternidade. Porém, eu, analisando, acho que não precisava ser tão cri-cri. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais light, mas você só vai conseguir ver isso se você tiver o segundo filho, porque não tem como, né? Você vai querer fazer. E aí depois, quando passa o tempo da introdução ali, que a criança já tá com 1 ano, melhora muito mais. Não, e às vezes até, atualmente eu me sinto às vezes até meio preguiçosa, porque eu fazia tanta coisa diferente pra Martina que agora eu já não faço mais, e às vezes então eu ainda me cobro pra ser perfeccionista na alimentação da Martina, sabe? Então, eventualmente ali eu vejo que eu passo uma semana com um pouco mais preguiçosa, tendo praticamente todos os grupos alimentares. Sim. Mas, e aí quero fazer alguma coisa diferente no final de semana, então eu acho que eu faria diferente, mas percebendo, assim, olhando pra maternidade, assim, como a Martina, eu vejo que eu ainda sou um pouco essa pessoa, sabe? Embora tenha relaxado um pouco mais, ainda me pressiono pra eventualmente fazer umas coisas diferentes pra ela.
Não, e a introdução alimentar, voltando ali, ela também é uma fase de muitas incertezas. E ela é uma construção. Ela é uma construção. Então vai É aos uma fase muito pouquinhos. importante do Sim, bebê. eu fazia o feijão normal, aí daqui a pouco eu fazia um bolinho de feijão, aí daqui a pouco eu amassava o feijão. Então, cada refeição eu fazia uma coisa diferente com o feijão, pra ver se ela comia, se ela gostava, enfim, se era do agrado E aí dela. fazia feijão com beterraba e cenoura junto, fazia lentilha com beterraba. Tentava dar todas as leguminosas, do tipo feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, e variar ainda. Almoço uma comida, Sempre. janta outra comida. Então, realmente é uma pressão a introdução alimentar. Porém, dá para fazer um pouquinho mais light do que a gente fez com a Martina. Se você tá gostando do nosso conteúdo, já nos segue no canal, comenta, compartilha, deixa seu like pra nos ajudar a continuar produzindo os vídeos pra vocês. 3, eu me preocuparia menos com a soneca. Eu acho que eu fui muito rígida com essa coisa da soneca, de cumprir o horário sempre certinho. E eventualmente deixar de fazer coisas em razão da soneca. E o início também, quando o bebê é recém-nascido, é muita soneca. É muita soneca. Eu me lembro que eu contava nos dedos, assim, ó. Aí já foi a 1, agora só faltam 5. Umas coisas assim, sabe? E aí era aquele sono de 20 minutos, 40 minutos no E a máximo. gente também tentando pegar estratégias para poder melhorar, para poder demorar menos tempo para dormir. Então tinha aquela coisa da janela do sono, de contar quantas horas. E realmente, assim, a gente deixava de fazer muitas coisas por causa da soneca. Principalmente a Paty ficou muito presa com a Martina por causa dessas questões da soneca. Até atualmente, se alguém nos convida pra almoçar, eu fico mais ou menos calculando ali qual vai ser o horário da soneca da Martina. Ela tá dormindo hoje por volta da 1 da tarde. Então tá bem ali no meio. Então ou eu tenho que almoçar antes, ou eu tenho que almoçar depois. Imagina também almoçar depois, que horror, não tem como mais. Então depois atrasa a soneca, vira um caos. Mas hoje, inclusive, a gente foi convidada pra um almoço, e aí eu já tô mais light, e nós vamos almoçar, e aí a soneca da Martina vai ficar pra depois, sei lá que horas, e vai dar tudo certo. Não, e a gente tem um aniversário também da nossa tia, que vai começar às 19 horas. Aí qual foi o planejamento? Vamos então chegar lá, vamos dormir no hotel, de repente fazer uma soneca da Martina das 4 às 6, que é pra gente poder ir pro aniversário e ela poder aguentar, de repente, quem sabe até 9h30, 10 horas. Mas era uma coisa que a gente não admitia antes. Não, a gente não faria. Se ela fosse mais nova, eu não faria. Não faria. Então a soneca, ela tira muito da liberdade da mãe, ela é importante. Sim, ela é importante. Isso é fato. É verdade. Porém, uma soneca estragadinha, uma soneca perdida também não vai ser o fim do mundo. Então isso é uma coisa que a gente já descobriu agora, que para o segundo filho da Paty, ela não precisaria ser assim tão rígida e tão cri-cri com relação a essa questão das sonecas. 4, eu não monopolizaria tanto a hora de dormir na Martina. Eu acho que eu fui aos poucos me tornando a única pessoa capaz de fazer a Martina dormir. Então eu acho que eu hoje deixaria outras pessoas participarem mais desse momento. Outras pessoas. A Dinda, eu acho que eu falaria, Dinda, vai tu mais vezes. Quando a Martina era mais bebezinha, acho que até uns 6 meses, eu fazia muito ela dormir. Eram muitas sonecas por dia. Então eu fazia, a Dinda Creca fazia, a vovó também. Com o tempo, foi ficando cada vez mais difícil essa questão da Martina dormir. E outra, pra mim, eu levava ela pro quarto, tudo escurinho, ruído branco, aquela coisa. E aí botava ela pra dormir, ela dormia. Eu ia botar no berço, aí tinha aquele reflexo de Moro. E aí ela sempre acordava. Então pra mim começou a dar aquele gatilho, que ela sempre acordava quando eu botava ela no berço. E aí eu já fiquei com aquela negação, já não quero mais fazer ela dormir. Só que ficou ruim pra Paty. Principalmente pela associação de mamar. E aí agora, né, ela com 2 anos e 2 meses praticamente, ela é uma criança que ela só quer dormir com a mãe. Então a gente espera que chegue logo o momento que ela vai querer dormir comigo também, pra dar uma aliviada ali. Agora a Paty é a única pessoa que pode levar ela pra soneca, então se a Paty tem um compromisso, se tem alguma coisa... Ela não dorme. Não dorme. Então complicou muito. Então acho realmente que... E a gente vê também casais, né, que o pai tá ali todos os dias, porém a mãe monopoliza. Gente, é uma coisa que depois no futuro vai ficar pesado, sabe? Vai ficar cansativo, vai começar a dar gatilho, vai deixar de mau humor. É que em algum momento, entre eu e tu ali, não, vai eu que fica mais fácil, acaba sendo mais rápido, e aí assim, vai indo, quando tu vê, já ninguém mais faz a criança dormir, só a mãe. E a mãe tá sobrecarregada. Então é mais um desafio da maternidade aí que deixa a mãe um pouquinho mais cansada. Esse com certeza eu faria diferente. 5, eu teria feito o desmame noturno mais cedo. Porque hoje ela dorme a noite toda. Desde o dia que eu fiz o desmame noturno, ela começou a dormir a noite toda. Então, se eu soubesse disso, eu tivesse essa certeza, eu teria feito antes. A madrugada com o mamar
com a associação de mamar é uma série de despertares Nossa, que não termina a nunca. Martina tinha muitos despertares. Tinha noite que ela tinha 8 despertares. É um desespero pra mãe, assim, ó, 4, 5, 6. O normal é 4 despertares na noite. Então, o que que a gente pensava também do desmame noturno? Ai, a Martina precisa perder a associação do mamar. Porém, com não era certeza. isso. Dava pra ela dar a primeira dormida com o mamar e depois cortar esse desmame noturno. Sim, eu achava que estava totalmente ligado ali, aquela associação do mamar para dormir, mas a Martina continua tendo associação, então eu faço ela dormir mamando, só que ela não mama mais durante a noite. Então isso foi, assim, uma grande vitória, uma grande mudança na maternidade, porque me deixou descansar mais. Então isso faz toda a Não que diferença. seja perfeito, tá? Não é todos os dias que ela dorme a noite toda. Não seguido tem uma gripezinha, uma coriza, uma tosse, uma coisa que já cortou tudo e aí já fica, assim, às vezes 3, 4 dias sem. Foi só depois do desmame noturno que começou esse marco de dormir a noite toda. Então realmente deu uma aliviada. E eu acho que tu fez com perto dos 2 anos esse Isso foi desmame com 1 noturno. ano e 9 meses. E até foi bom nessa época, porque ela tava entendendo mais as coisas. Mas mesmo assim, eu acho que se eu tivesse um segundo filho, eu faria antes, faria mais cedo. Dava pra arriscar um pouquinho mais cedo, lá pelo 1 ano, porque, gente, essa questão do sono, eu acho que se fala pouco, apesar de a gente ver muito conteúdo. É a pior parte, eu acredito, é a privação de sono que a mulher tem. Eu vejo, assim, mães desesperadas por causa desses despertares e pensando como que eu vou fazer. E de repente você tira o leite materno, tira o mamar, faz e acontece, mas existe essa possibilidade de você ainda, da criança ainda ter a associação do mamar e tirar esse mamar noturno para que ela possa dormir a noite toda. Então, é uma dica, eu acho que fica de repente até começar um pouquinho antes, assim, acho que se tu tivesse o segundo com 1 ano, acho que tu já ia começar nisso. E você, tem alguma coisa que você faria diferente na sua maternidade caso tivesse um segundo filho? Conta pra gente aí nos comentários e a gente fica por aqui. Tchau, tchau! Tchau.